Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Você que chegou até aqui certamente tem interesse em aprender a consertar placas eletrônicas do sistema inverter de refrigeração, né? E hoje nós precisamos entender que a tendência global é o sistema inverter. Então, se você que está assistindo esse meu vídeo é um técnico refrigerista, está trabalhando com o sistema de ar-condicionado convencional split, ou conserta geladeiras, ou mesmo que você tenha interesse ou trabalhe em sistemas de monitoramento e controle de câmeras frias, balcões frigoríficos, todos esses sistemas estão migrando para o sistema inverter, a tecnologia inverter. E a tecnologia inverter, ela invadiu o nosso espaço sem aviso e nos pegou com as limitações que nós temos em todos os aspectos, né? Então, vão desde a precariedade das nossas redes elétricas à falta de conhecimento técnico dos nossos profissionais na área de refrigeração. Hoje em dia nós temos duas situações bem distintas, né? Nós temos o profissional refrigerista, que eu não sei se é esse o seu caso, e que percebe a necessidade de se aprimorar, de entrar no mundo do conhecimento da tecnologia eletrônica desses aparelhos. E temos aquele profissional que já está na área, mas que está querendo migrar. Isso é muito comum. É aquele profissional que já trabalha no sistema de refrigeração, mas ele já chegou num nível, num patamar, em que ele prefere se estabelecer, aprender a trabalhar apenas com as placas eletrônicas, terceirizar ou colocar alguém para fazer o serviço de campo. O fato é que em qualquer uma dessas situações, se você estiver bem preparado, é retorno certo e retorno é robusto, né? Porque quando você pega um equipamento como esse para consertar uma placa, né? Uma placa eletrônica como essa aqui, placa de condensadora do sistema inverter. Isso aqui vai ser assim no aparelho de ar-condicionado de inverter, mas também será assim nas geladeiras inverse, será assim nas câmeras frias, nos balcões frigoríficos, né? Onde o sistema for inverter. Então, o que ocorre? Basicamente, a maioria das pessoas, dos profissionais que estão procurando entender, aprender isso aqui, trabalhar com isso aqui, estão indo por um caminho muito inseguro, muito sem bases. E por que eu estou explicando isso? Por que eu estou falando dessa forma? Porque a visão que passa pela propaganda que se faz, pelas informações que a gente vê e ouve e assiste nos vídeos, é que você, com algumas explicações, vai aprender a consertar uma placa como essa. E para mim, que sou um técnico em eletrônica já há mais de 25 anos, sou professor em eletrotécnica, eletroeletrônica, em telecomunicações, ou para você também, que caso tenha conhecimento de eletrônica, basta que você tenha feito um bom curso de eletrônica básica e você vai concordar comigo que não é tão simples assim. Que não é com uma explicação apenas que se consegue vencer um sistema como esse. Principalmente quando o sistema não é padrão. Olha, aqui na mesa eu tenho 8 ou 10 placas do sistema inverter, de condensadoras e evaporadoras, além dos materiais e ferramentas que eu irei explicar sobre isso também nesse vídeo. Mas quando a gente pega uma outra placa, veja bem, tá aqui as duas placas. Você praticamente não encontra semelhança nessas placas.
nem na disposição dos componentes eletrônicos, nem no esquema elétrico da placa. São diferentes. Então, o que é que está acontecendo hoje? Explica-se muito que você, assistindo a um vídeo pura e simplesmente, fazendo um curso básico ou tendo um conteúdo, você vai conseguir consertar uma placa dessa. Talvez você consiga consertar um defeito visível, alguma coisa que salte aos olhos, né? Então, uma visão rápida, percebeu um componente estourado, viu uma trilha rompida, isso também ocorre nos equipamentos. Fica fácil, mas quando o problema tiver um grau maior de complexidade, fica inviável, se não tiver um acompanhamento, se não tiver uma orientação aprofundada dos sistemas aqui. Então, olha, eu tenho outros vídeos na internet, tenho falado muito sobre essa questão do curso nessa área, e eu não sei exatamente o que passa, digamos assim, na tua mente. O que você pretende, como você pretende buscar, adquirir, obter esse conhecimento. Mas eu te peço que você fique até o final desse vídeo, que eu vou te dar algumas explicações que eu acredito que vai te ajudar muito. Então, primeiramente, começando por essa placa aqui, olhando essa placa aqui. Não é isso aqui que eu tenho que buscar. Não é o esquema elétrico, o manual não vai me ajudar. Aliás, se você agora procurar na internet o manual Comeco, LG, Samsung, qualquer outro fabricante, manual de serviço do aparelho, e você abrir o manual de serviço, o que você tem lá são alguns desenhos esquemáticos que você vai olhar para lá, para cá 60 vezes e não consegue entender. E mesmo que você consiga dimensionar aquilo ali, entender aquilo ali, seguir uma lógica naquilo ali, dificilmente você encontrará convergência quando você chegar aqui. Então, o procedimento correto não é esse para você aprender, principalmente se você tiver dificuldade com eletrônica. Primeiro, entende-se o seguinte. Seria ideal, não é obrigatório, mas seria ideal que você que está assistindo esse meu vídeo tivesse ou tenha conhecimento do sistema de refrigeração. É necessário saber como funciona o sistema de refrigeração, como funciona o compressor em si, como é feito o processo de troca de calor no sistema. Como é que a unidade evaporadora lê as informações de temperatura do ambiente e como essas informações chegam na condensadora? Como se comporta o compressor em relação ao seu trabalho, ao fluido refrigerante, à mudança de temperatura para alta pressão e alta temperatura no compressor? Como isso é feito na condensadora para que essa alta pressão seja dispersada? Como é que chega agora esse vapor, né, em alta pressão, mas em baixa temperatura na unidade evaporadora? Como é feita a expansão dentro da unidade evaporadora? Como é lido essas informações pelos sensores de temperatura do ambiente, sensor de degelo, no caso das geladeiras, o bimetal? Isso ajuda muito para você entender os circuitos aqui, os circuitos. Mas quando o assunto são os componentes eletrônicos, você precisa entender os componentes eletrônicos. É necessário saber o que são diodos, as classes. O que é um diodo TVS, o que é um diodo retificador de média, de alta potência, o que é um diodo retificador de alta frequência, o que é um diodo Zener, regulador de tensão, o que são circuitos reguladores de tensão. O que são aqui capacitores poliésteres, cerâmicos, varistores? O que são aqui bobinas, indutores? O que é aqui fusistor, fusível? O que são aqui transistores bipolares e como trabalham? Transistores MOSFETs. O que é o módulo? Afinal de contas, o que é isso aqui?
É um módulo, mas o que é que tem dentro desse módulo? Aqui tem circuitos inversores de frequência, aqui tem oscilador, aqui tem transistores IGBT, aqui tem transistores de alta frequência e alta potência, aqui tem terminações que a gente precisa conhecer. Aqui tem os próprios transistores de alta potência, transistores IGBTs, que são esses aqui. Quando você tem uma placa com essa configuração aqui, significa que o módulo IGBT não é aqui, e sim aqui. Mas como é que isso funciona? Quem são os componentes que impulsionam o funcionamento disso aqui? O que são capacitores eletrolíticos? O que é que esses componentes estão fazendo aqui? E quando eles forem minúsculos, como esses aqui? Por que esse aqui é desse tamanho e por que esse é tão pequenininho? Qual é o trabalho que esses dois estão fazendo aqui e qual é o trabalho que esses estão fazendo? Afinal de contas, as ligações aqui são em série, são em paralelo. Recebe de onde? Vai para onde? O que ocorre no sistema se um componente desse aqui apresentar uma falha e ficar em desnível em relação ao outro? Ele não precisa estar efetivamente queimado. Cada componente desse tem uma informação importante a respeito de sua unidade atômica aqui dentro, chamada capacitância. Está aqui, 470 microfárads. Mas, afinal de contas, essas capacitâncias se alteram? E se alterarem e ficar desbalanceado aqui, um com maior e outro com menor propriedade, o que acontece aqui nos módulos? O que irá acontecer aqui no módulo IPM? O que ocorrerá no microprocessador, no microcontrolador? Veja que são coisas que precisam ser estudadas aprofundadamente, de uma maneira séria, mostrando cada detalhe com paciência, com tranquilidade, e você mesmo com a explicação em vídeo detalhada de cada coisa e uma orientação esquemática em PDF. Se não tiver o apoio do professor o tempo inteiro para tirar suas dúvidas, você não vencerá dificuldades aqui. E não é somente isso. Além de você precisar conhecer cada componente aqui, nós temos os micro e nano componentes aqui, tão importante quanto os componentes de potência. Acredite, em um circuito integrado como esse aqui, existem aqui nanocapacitores cerâmicos, nanotransistores bipolares, diodos, fusistores, microresistores. Um componentezinho aqui, dependendo da posição onde ele esteja no circuito, se apresentar uma falha, para a placa inteirinha. Nada mais funciona. Até porque tudo isso aqui que você está vendo existe para 3 funções apenas. Ou seja, o funcionamento de todo esse projeto aqui é exclusivamente para permitir que esses 2 módulos aqui, no caso dessa placa, liberem as tensões U, V e W para trifásica, para poder fazer a rolagem magnética do induzido lá dentro do motor BLDC, do compressor. Então, a resposta final depende de cada item aqui. Se você não conhecer cada componentezinho dessa placa, e isso aqui estiver parado, e o responsável for um microcomponente como esse, você não vai conseguir, em hipótese alguma, chegar na solução. E a placa vai estar paralisada. É isso que acontece hoje com a grande maioria dos profissionais da área de refrigeração que querem caminhar para cá. Então ocorre assim: primeiro a pessoa tem a vontade de aprender e é levado a acreditar por uma propaganda, por um chamariz de um curso, que você vai rapidamente aprender isso aqui.
ou é levado a gastar muito dinheiro, viajar para fora do teu domínio, enfrentar uma escola porque a escola tem nome e acreditando que num curso intensivo, com uma semana, estudando de manhã à tarde, de 7 da manhã às 17 horas, vai aprender. Acreditando que se fizer um curso rápido, mas o professor é bom e com um mês eu vou aprender. Não, eu estou sendo verdadeiro e quero te ajudar. Não é assim. Para você dominar isso aqui e realmente ser seguro, pegar qualquer placa, essa aqui ou qualquer uma, essa aqui que eu te mostrei, ó. Essa aqui, cada uma é diferente, são muitas, qualquer uma, eu tenho mais aqui, ó. Tudo diferente, circuitos diferentes, tá vendo? Projetos diferentes, essa aqui tem componente dos dois lados da placa. Componentes SMD, circuitos importantíssimos aqui e aqui. Aqui já não tem. Ou seja, sem uma orientação, sem uma instrução correta de cada coisa aqui, você vai estar investindo o teu dinheiro, vai estar investindo o teu sonho e vai se frustrar lá na frente. Começa primeiro assim. Você precisa estudar todos os componentes eletrônicos que fazem parte do sistema de refrigeração inverter, independente do tamanho ou da placa onde eles estejam posicionados. Eu posso garantir para você que os componentes eletrônicos existentes nessa placa aqui são os mesmos que estão aqui. O projeto é universal. A questão agora é que aqui eles foram dispostos de uma maneira, aqui de outra. Aí você me diz, mas aqui tem menos componente do que aqui. Não, não tem. Aqui tem a mesma quantidade de componentes que tem aqui. Sabe como? Porque aqui os componentes estão todos desse lado aqui entre componentes de potência e componentes SMDs pequenos. Do outro lado da placa você não tem nada, só tem as interligações eletrônicas de potência, porque as trilhas de micro e nano correntes estão embutidas dentro da placa, não aparecem aqui. Já nessa placa aqui, você visualiza uma quantidade menor de componente, porém a outra parte está toda aqui, em forma de componentes SMD. São os mesmos componentes fazendo o mesmo trabalho. O fabricante só colocou desse lado aqui os componentes de alta potência nos circuitos onde será necessário circular uma alta corrente. Apenas isso. Quando você chega para uma placa como essa aqui, aí você vê menos componentes ainda. Aí o que é que ocorre? Essa aqui tem essa quantidade de componentes. Essa aqui já tem uma menor quantidade de componentes visuais, né? Os demais estão aqui. E quando você chega aqui, encontra menos componentes ainda, quase nada. E onde estão os componentes? Estão aqui. Mas eu posso te assegurar tecnicamente que não está faltando nenhum. O circuito é universal, é um projeto só. É feito como, se eu não sei se é o teu caso, se for, meus parabéns, você está no caminho certo, mas se você toca violão, ou se você está aprendendo a tocar violão, olha, não existe duas regras. Existem métodos de chegar a um denominador comum. Mas as cordas são as mesmas, os acordes são os mesmos, as tablaturas são as mesmas. As notas musicais são as mesmas, é universal. Só precisa você encontrar uma metodologia que facilite você encontrar o caminho para acertar aquilo ali. A mesma coisa é aqui. Entende? Então, a questão é, não adianta a instituição que vai te dar o curso. Quem vai te dar o curso é o professor, não é o front-end da escola, nem a moça bonita da recepção. Se o professor não tiver carinho por você,
Se o professor não estiver interessado em que você aprenda, realmente em sala de aula ele não for teu amigo, você não vai desenvolver. Entende? Se não, mesmo que a instituição tenha um bom nome e o professor seja muito bom para te dar o curso aqui e seja paciente com você, se a didática não for compreensível, ele vai te ensinar, mas você não absorve. Não é você quem tem que entender a língua do professor. É o professor quem tem que entender você. É o professor quem tem que se adequar a você e explicar as coisas a você de uma forma que você entenda, absorva e armazene. Compreende? Então é isso que eu estou querendo passar para você nesse vídeo. Olha, se você já teve a paciência de me escutar até aqui, você já é um herói, viu? Mas já que fez essa, digamos assim, que venceu esse desafio de me ouvir até aqui nesse vídeo, vamos caminhar um pouco mais. Olha só. Quando eu chego em uma placa como essa aqui, com componentes de potência desse lado, é uma mistura, aqui nós temos uma mistura, né? O que é que o fabricante fez? Ele pegou os componentes de potência e os componentes analógicos, chamados tecnologia THT ou PTH, né? Que são os componentes que estão de um lado da placa, mas os terminais atravessam a placa e são soldados do outro lado da placa. Essa tecnologia chama-se PTH ou THT. E do lado de cá nós temos os componentes SMD, certo? Componentes montados sobre uma superfície. Então qual é a lógica aqui? A primeira coisa que eu, como aluno, tenho que fazer para dominar o sistema inverter é primeiro saber o seguinte: o que eu aprender nessa placa tem que servir em qualquer outra que eu pegar. Então não importa agora o ar-condicionado, o fabricante, o ano de fabricação, o modelo da placa, o layout, nada disso me interessa. Eu quero saber que o que o professor me ensinou aqui eu encontro em qualquer placa. Então, primeiro, identificar, conhecer, ler cada componente, colocar o olho na placa aqui, ó, desse lado aqui ou desse lado aqui, colocar o dedinho em cima do componente aqui e saber que componente é esse aqui. Trata-se de uma ponte retificadora de diodos aqui. E acredite, esse componentezinho aqui recebe 220 volts de tensão alternada se for numa rede de 220, ou 127 numa rede bifásica, ou 110 numa rede monofásica. Aqui, esse componentezinho. Isso é uma ponte retificadora. Agora, se é uma ponte retificadora, quem é positivo, quem é negativo, onde é que recebe aqui a tensão alternada que não tem polaridade, onde é que entra aqui fase, onde é que entra neutro, onde é que entra L1, onde é que entra L2, essas coisas que você tem que aprender primeiro. Depois, se esse componente apresentar defeito aqui, qual é o sintoma que vai acontecer na placa inteira? Depois, como é que eu testo esse componente dentro do circuito, sem tirar daqui, e posso ter certeza que o defeito é ele ou que não é ele? E por último, como é que eu tiro esse componente daqui e coloco ele no lugar sem estragar a placa, sem perder a trilha ou a microtrilha? E se eu não tiver esse componente aqui de outra placa para colocar aqui, qual componente, de qual aparelho, o que eu faço? Qual é o componente que eu posso usar para colocar aqui? Você entendeu? Então essas são as coisas primeiras que você tem que aprender. Aprender quem é cada componente da placa, não importa o tamanho, a posição onde ele esteja. Saber quais são os defeitos que esses componentes apresentam de forma individual. Saber testar cada componente desse dentro do circuito, sem tirar nenhum da placa. Eu vou chegar aqui nessa placa e vou encontrar aqui, vou medir aqui, tem um ponto de tensão. É só para que você possa ter uma ideia. Então, num determinado ponto aqui num circuito integrado como esse aqui, tem que estar chegando aqui uma tensão de 5 volts. Aí eu testo, mas só tem 3. Tem 2, tem 1.2, 2.4, 4.1 volts. Tem? Então, quem é o componente responsável por manter essa tensão aqui de 5 volts equilibrada? Aí eu já vou procurar em outro lugar. É desse jeito, assim como você procura uma nota Mi, uma nota Dó no braço de um violão,
Você vai procurar a nota aqui, o defeito no componente. E aí, meu amigo, acredite no que eu estou lhe dizendo. Quando você chegar nesse nível, pode trazer a placa. Você só não conserta se ela realmente não tiver mais condição de reparação ou se não valer a pena, o cliente não quiser fazer o serviço ou você desistir de fazer o serviço. Mas ficar sem saber onde está o defeito e impotente ante ao problema, isso não vai acontecer. Você entende? Então são essas as primeiras etapas que você precisa saber. Primeiro, conhecer quem são todos os componentes eletrônicos de um sistema inverter. Depois, saber como trabalha cada componente desse, qual a função de cada um, quem são os seus terminais, quem recebe, quem envia, quem filtra, quem aciona, quem cria sinais, quem amplifica, quem recebe, quem transmite. Depois, como testar cada um dentro do circuito. Saber em cada componente as suas características de defeito. Saber como tira e como coloca cada componente do circuito. Quando você tiver atingido este nível, aí você vem agora para dimensionamento dos circuitos. São os mesmos em qualquer placa. Olha, acredite, não precisa passar uma por uma para você entender, mas os circuitos que estão aqui são os mesmos que estão aqui e serão os mesmos em qualquer placa do sistema inverter, não importa o modelo, como eu já falei, o fabricante ou o layout da placa. Que circuitos são esses? O primeiro e mais importante deles, o filtro EMI. Você precisa conhecer esse filtro EMI porque é aqui que nasce todos os defeitos. Quer dizer, todos eu vou fazer uma correção aqui, porque existe defeito por oxidação, existe defeito por putrefação e existe defeito também por causas como, por exemplo, infiltração de água, raios, intensidade de relâmpagos, isso também provoca defeito. A eletrostática, o campo eletromagnético provoca defeito. Mas em relação aos componentes eletrônicos, o vilão de qualquer uma dessas placas é esse circuito aqui, ó, o circuito de filtro EMI. Passou por esse circuito, onde é o circuito de retificação da fonte alta? Quem é o circuito de filtragem? Quem é o circuito de chaveamento? Quem é o circuito fonte baixa? É essa aqui, a fonte baixa. O principal responsável pelo funcionamento, ó, do módulo. Você está vendo essa placa aqui? Pronto. Esses módulos aqui, os módulos, eles precisam de uma tensão chamada fonte baixa para poder funcionar. Essa aqui, por exemplo. Tudo isso aqui, ó, com exceção dessa aqui. Ó. Essa aqui é a ponte principal da fonte alta daqui. Mas esses componentes aqui não funcionam, simplesmente não funcionam se esse transformadorzinho aqui parar. Chama-se transformador Chopper. É o principal agente da fonte baixa e é ele, esse carinha aqui, quem faz as tensões de 5 volts, 12 volts, 3.3, 15 volts, que existe na maioria das placas e dos projetos. Qualquer vacilo aqui, você tem isso aqui tudinho parado, quer dizer, daqui não, daqui para cá. Então, como chegar nesses circuitos? Como interpretar cada circuito? Como saber isolar os circuitos e reparar os defeitos pelos circuitos se você não tem esse beabá? Como se não bastasse tudo isso, você precisa trabalhar com os materiais. Olha. Veja aqui. É preciso estação, é preciso osciloscópio. Se você não tiver, simula com um multímetro analógico. Você está vendo esse equipamento aqui? Simula aquele ali. Pois é, precisa de um alicate em amperímetro, você precisa de um microscópio digital, porque vai ter situações aqui que sem ele você não consegue visualizar o defeito. Muitas das vezes uma microtrilha trincada, uma solda fria, um microdano em uma trilha e um ponto de solda que você só consegue enxergar com o microscópio. Você vai precisar de uma boa lupa para começar a estudar,
Precisará de materiais para trabalho, todos eles devidamente orientados e com o professor te ensinando como é que usa cada coisa. Entende? É assim que você vai conseguir se desenvolver no teu curso para você ser capaz de consertar uma placa inverter. Seria possível você aprender tudo isso sem um curso longo e sem um professor te dando assistência, conversando com você, tirando as tuas dúvidas, te ouvindo? Pare para pensar. Olha, eu sou o professor Seba, se você ainda não me conhece, e o nosso papo aqui, né, é esse, é placa inverter, né? Nosso tema é esse. É justamente por isso que você está me ouvindo, me acompanhando até aqui, e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te dar essa orientação. Eu tenho cursos na internet, não tenho pretensão, né, de ser melhor, absolutamente. Eu sou apenas um profissional, como muitos profissionais bons e competentes que existem na internet e que existem nas escolas por aí, em todos os níveis. Mas eu já faço esse curso desde 2011. Eu tenho site na internet, é o www.jbcursos.net. E lá no início do vídeo eu deixei minhas informações pessoais. Meu endereço eletrônico, meu e-mail e o meu WhatsApp, que é 81 Pernambuco, Recife. Se você quiser me conhecer melhor, envia um zap para mim, vamos conversar que eu posso te orientar. Meus cursos na internet, para você aprender a consertar isso aqui, tem duração mínima de 5 meses. É no mínimo 20 semanas com 40 aulas. Aulas completas, como se você estivesse em uma sala de aula assistindo uma aula presencial, com 2 versões. Uma versão em vídeo, com as explicações detalhadas de cada coisa, e outra em PDF, com esquemas, cálculos, fórmulas, para que você possa se desenvolver e tenha realmente totais condições de entrar nessa área e trabalhar. Agora, eu só queria te dizer o seguinte, com muito carinho, né? Não embarque no eu aprendo com uma explicação. Se você não sabe eletrônica, vamos imaginar que no teu caso você não saiba absolutamente nada de eletrônica. Aprende primeiro. Se vier fazer comigo, te ensino primeiro. Que é outro problema, que é outra barreira. Se você já sabe eletrônica, facilita muita coisa, porque eu já irei te ensinar de maneira mais direta os circuitos e os caminhos. Mas você terá, independente de qual seja o problema, totais condições de fazer o teu curso, de realizar o teu sonho e desenvolver esse trabalho magnífico, que é dominar isso aí, que é o futuro, né? Que é, sim, a oportunidade de amanhã ou depois você ter uma renda segura e por muito tempo, porque quem mantém o profissional no mercado só são 2 esteios apenas, conhecimento e honestidade. Ok?